Então é isso, vamos começar hoje aqui mais uma live no canal Servidor Investidor. Estamos aqui novamente com a Andressa aqui, que já esteve aqui em uma live conosco. Estive um pouco ausente aqui por causa que era ano eleitoral, né? E todo mundo sabe o quão difícil foi essas eleições, todo mundo muito nervoso, uma guerra de narrativas e um mundo bem polarizado. Então essas eleições foi um desafio para mim e eu não consegui dar sequência nas lives aqui. Respondo pela promotoria eleitoral aqui, mas agora que acabou pelo menos essa primeira fase eleitoral, conseguimos retomar aqui. Estamos aqui novamente com a Andressa. A Andressa é uma servidora pública que já esteve conosco aqui numa live. Foi com as meninas, né? A Samara, Manu. E a Manu. É uma live que a gente falou sobre educação financeira voltada para as mulheres, né? Isso. A gente falou um pouco sobre comportamento, sobre extravagância, como que as meninas começaram no mundo dos investimentos, né? E falando um pouco do poder do investimento na vida da mulher, da independência financeira que ela pode conseguir, né? A gente ainda vive num país onde, em muitos casos, a mulher ainda é dependente financeiramente do marido, e isso pode ser uma problemática em determinadas situações em que existe ainda um subjugamento da mulher, o marido ainda, muitas vezes, ela não sai de um ciclo de violência por causa dessa dependência financeira. Então, a gente falou um pouco disso, não foi? E a gente falou um pouco das extravagâncias também, né? Do poupar, do economizar também. Até devido à fase que o nosso país está vivendo, né? Estamos vivendo tempos, acho que nunca vistos, né? A questão da educação financeira é extremamente importante, porque você prepara para o incerto, né? Você pode estar num momento, até num momento bom, também, pequenas empresas, né? Que muitas vezes o seu negócio está dando super certo ali e você perpetua aquela situação do negócio para sempre. E tudo na nossa vida é cíclico, né? Então, uma empresa, ela, no momento que ela está muito bom, em termos de lucratividade, de crescimento, o dono tem que entender que momentos ruins vão vir. E nesse momento que você se prepara para o momento ruim, né? Momento de inflação, momento de estagnação econômica. E na nossa vida pessoal também acontece isso. Nos momentos em que você tem a maior tranquilidade, que você deve poupar pensando no futuro, tanto na liberdade financeira, né, em termos de aposentadoria, quanto nos momentos difíceis que também vem. Por exemplo, o servidor público. O servidor público ele vai ter reajustes afetados pela condição econômica do país. Simples assim. Tem dinheiro, pode vir reajuste. Não tem, a chance de não vir é grande. Então, no momento em que você tem uma crise financeira que reflete, de certa forma, a inflação, é o momento que então a inflação corrói o poder de compra do servidor. E aí, neste momento, é o último momento, a última coisa que o governo pode fazer é dar aumento, dar reajuste. Então, é extremamente complexo e por isso que o servidor também tem que entender que a educação financeira, que o poupar, que o pensar no futuro é tanto para a liberdade financeira ou aposentadoria, chamem como quiser, mas também para os momentos difíceis ao longo da vida que eles vão ter necessariamente, né? Necessariamente a gente passa por crise, a economia, a economia do país, ela sempre passa por crise, historicamente, e necessariamente faz parte desse ciclo de momentos bons e ruins. E o servidor público tem que estar atento a isso, porque nesses momentos de crise a inflação corrói o poder de compra do servidor. Mas eu lembro que você falou, não, né, concordou, balançava a cabeça, é mesmo, nós temos, eu quero saber se houve evolução
Se você conseguiu... Eu tenho uma colega lá de Apiacás lá, que eu sempre falo de investimentos, né? E ela me segue também. E ela me contou que uma vez ela foi fazer uma compra lá, não sei se era um anel, o que que era. Ela estava decidida a comprar tal, e ela ficou pensando, na hora que ela foi comprar, ela ficou me ouvindo na cabeça dela. E ela acabou desistindo. E aí eu falei, não coloca a culpa em mim, não. Se você desistiu, é porque você viu que não era o momento de comprar. Nunca falei para você não comprar. Né? Mas a gente tem que entender, né, o nosso fluxo de caixa, a necessidade de equilibrar, né, a receita com as despesas e o poder que tem os juros compostos na transformação do patrimônio. Né? Mas me conta, quais foram as evoluções? E não pode mentir que eu conheço o Ricardo, também eu pergunto para ele. Ele nem quis vir, porque ficou com medo, porque ele sabe, conhece, né, mulher que tem, mas enfim. Hoje eu vejo que, assim, gasto Fala muito ainda, né? Ainda preciso aprender muito, mas eu já consigo ver coisas na minha casa que eu comprei com o meu dinheiro. Uhum. Então, eu acho que já foi uma evolução muito grande, né? Que nem eu falei, tem que evoluir muito mais, porque o poupar não faz muito parte do meu dicionário, mas, né, devagarzinho a gente vai implementando, e é que nem você disse mesmo. O financeiro, hoje você tá tranquilo, você tá com uma vida estabilizada, e o amanhã você não sabe, porque a gente não sabe quem que vai estar no governo amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se vai mudar, né, a questão da previdência, a questão de tudo isso, né, porque a gente trabalha com aqueles planos de se aposentar e ter uma vida tranquila, mas como que vai ser esse amanhã, né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que realmente pensar e mudar a forma do comprar, que não é fácil mudar o pensamento, você né? falou algumas coisas aí que me chamou a atenção. Assim, primeiro, a gente não sabe se vai ter uma reforma. Na verdade, a gente sabe, vai ter reforma. A gente não sabe o grau que essa reforma previdenciária e administrativa, o quanto pode impactar, né, na vida do servidor. Exatamente. Mas que vai ter é quase uma certeza absoluta. Até porque nos últimos 30 anos, desde que eu entrei, foram 5 reformas que eu vivi, né? Nos últimos 30 anos foram 7. Então, assim, é certo que vai ter alterações. E nós caminhamos a passos largos para a aposentadoria do servidor se equiparar à aposentadoria do INSS, que é nada mais que um mínimo existencial. Não é a manutenção do padrão de vida que antigamente era, né? Antigamente, o servidor público entrava na carreira e ele tinha aquela mente que, no final, eu vou ter a manutenção do meu padrão de vida, porque o meu salário vai ser integral e igual ao da ativa. E isso não vai acontecer, existe a probabilidade muito grande claro, né? Sempre tem o pessoal que já está mais próximo da aposentadoria entra nas regras de transições, tem algumas adequações assim, mas assim, quem está entrando hoje é extremamente perigoso confiar na aposentadoria para efeito de manutenção de padrão de vida. Né? Eu tenho quase uma certeza que isso não vai acontecer. O bom é que quem está entrando hoje vai ter o tempo, né, que é o fator exponencial na construção de patrimônio, para aguardar todo mês. E para isso ele precisa de disciplina e paciência de deixar o dinheiro trabalhando para ele ali. É plenamente possível, se você entrando na carreira, você tiver essa consciência financeira, de você se aposentar independente do estado, de família, de tudo. Né, com juros compostos, que é o grande construtor de patrimônio nessa história. Você falou outra coisa aí também. Como você disse na outra live, doutor, eu acho que tinha que começar a ser implementado nas escolas, né? A educação financeira. É justamente porque o mais importante é o tempo. Então, se a pessoa já entra no mercado de trabalho com essa consciência, você tem esse tempo a seu favor, né? Então, você começa ali com 20 anos, com 50 anos, você teve ali uma disciplina financeira de guardar 5%, 10%, isso aí vira uma montanha de dinheiro que pode ser a sua liberdade financeira. E o grande problema é que, além de não ter
educação financeira nas escolas, a nossa relação com o dinheiro não é lógico-matemática, ela é emocional, psicológica. E a gente carrega todos os vícios da infância, muitas vezes da infância, do que via dentro de casa, às vezes a relação do pai e da mãe com o dinheiro, ou alguma outra coisa, alguma outra experiência que ela tenha vivido. Você pode carregar isso inconscientemente para a sua vida. E aí você passa a vida inteira com aqueles vícios em relação ao dinheiro, e por isso, mesmo muitas pessoas, mesmo querendo, falam assim, não, eu quero guardar, eu sei da importância, mas não consegue, porque ela desconta suas emoções, frustrações, euforias todas no dinheiro. E aí acaba que a conta não fecha em algum momento. É exatamente isso. Já fez alguma compra quando estava nervosa, brava? Ixi, é o que eu mais faço. Mas, assim, é muito importante mesmo essa educação financeira para as crianças, para valorizar realmente o dinheiro, né? Para entender de inflação. Eu mesmo não entendo muito essa área financeira. E é um erro, né? É um erro, porque assim, a gente tem que administrar. Até o meu marido, ele administra muito bem o dinheiro. Mas eu não, né? São dois polos, tem que ter, né? Não pode ser os dois igual. Mas, assim, eu sinto que eu gosto de ver o dinheirinho lá na conta, né, na poupança, falar, tem uma coisinha ali, tem uma fagulhinha ali que tá, né, então, assim, você sempre quer pôr mais. Então, eu acho que é importante começar. Não, obrigada. O começar já é dar o primeiro passo, né, acho que a gente já começa a entender a importância de tudo isso, de realmente poupar do amanhã. Poxa, o que vai ser amanhã, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho que criar eles, eu tenho que formar eles e dar uma estrutura de vida para eles, né? E como que vai estar esse amanhã? É isso que a gente fica com medo também. Eu uso muito desse poder dos filhos, né? Que os filhos têm para tentar convencer as mães. Porque a educação financeira, a gente falar de pensar no futuro, é a gente falar de realizar sonhos. E muitas vezes sonhos dos filhos, sonhos familiares, sonhos filantrópicos, seja o que for. Mas é você poupar hoje para construir algo maior lá na frente. E muitas vezes os filhos são os instrumentos que fazem as mães despertar para essa importância. Assim, é mesmo, tem que pensar na faculdade dele, tem que pensar, né, de dar o melhor estudo, tal. Então, mesmo que você já esteja num momento de carreira, assim, não penso mais muito em crescer na carreira, ou, né, a gente já chegou no nível e tal, tô tranquilo, tal, mas a gente sempre pensa nos filhos, tá? Então esse guardar, esse pensar um pouco, esse trade-off entre o hoje e o amanhã é extremamente importante para efeito de realização de sonhos, né? Porque poupar um pouco hoje vira muito mais amanhã, né? É a mesma coisa, como a gente fala para servidor aqui, é exatamente o que acontece exatamente o que acontece quando a gente vai passar num concurso público. A gente abre mão de momentos no final de semana, momentos de confraternização com amigos, tal, para estar estudando, para conseguir um objetivo maior. A construção do patrimônio é a mesma coisa. Você abdica do consumo, né, consumo imediato, para ter algo maior lá na frente, né? Exatamente. Eu falo muito juros composto no efeito de investimento, mas ele ocorre também no conhecimento, né? Quanto mais a gente está se qualificando, parece que é uma fórmula mágica de juros composto ali também, que vai, no final ele tem um caráter exponencial, assim. Misturei as histórias aqui, mas eu vou falando. Vai puxando o fio da meada, né? Mas eu acho que é isso daí. A mulher, ela coloca muito sentimento, né? Em tudo que ela vai fazer. Se a mulher tá estressada, ou ela desconta na compra, ou ela desconta na comida. Se ela brigou com o marido, alguma dessas duas coisas, né? O homem também faz isso. E o sentimento que a gente tem comprando é um sentimento muito bom, né? E depois vem o sentimento de culpa. Mas enquanto você tá comprando e gastando, você tem aquela sensação boa. Então, que às vezes é bem curta, né? Às vezes é só aquele momento de sair da loja, você já se arrependeu. Fala, o que eu fiz, né? Mas aí já foi.
é o que eu sempre falo, a questão de você lidar bem com o dinheiro não é simplesmente para economizar, mas muitas vezes para você aprender a gastar com o que realmente traz satisfação. Que se você desconta todos os seus sentimentos, né, tudo aquilo no dinheiro, muitas vezes você gasta com coisas que é bem efêmera, assim, aquela sensação boa, bem rápida, e isso vai inviabilizar você fazer uma viagem com seu filho, que seria maravilhosa, você fazer coisas que realmente lhe tragam prazer. Agora, se está dentro do seu fluxo de caixa ali, e você tem prazer de comprar, e aquilo realmente faz feliz, também não tem problema nenhum. O problema é que a grande maioria das pessoas faz compulsivamente, faz de relance, né? Tô nervosa, vou lá, compra, chegou em casa e já arrependeu. Aí essa vira uma relação conflituosa com o dinheiro. Porque ela vai influir, né, em outras coisas, no emocional. A gente vira escravo do dinheiro, né? Exatamente. E assim, eu andei pesquisando muito sobre, né, a educação financeira, e muitos falam que a gente tem que, não é o dinheiro nos dominar, é a gente aprender que o dinheiro tá ali para servir a gente nas nossas necessidades, né? Não que nem o doutor acabou de falar, se eu posso comprar, tudo bem, mas e se eu não posso? Às vezes, né, assim, tiro por base por mim mesma, às vezes eu não posso e divido no cartão. Então, assim, quanto de juros não tá ali, né, embutido ali naquela divisão do cartão, né? Então, a gente acaba fazendo coisas que a gente não pode. Se eu posso, tudo bem, vamos dizer assim, um luxo, né? Não, deixa ele passar da frente da cama, não tem problema não, que todo mundo gosta de criança. Então, assim, se eu trabalho, muitas vezes a gente pensa assim, eu trabalho tanto, eu não mereço. Eu mereço, mas eu tenho que entender que eu também não mereço tudo, né? Que eu tenho que poupar, que guardar, que pensar no amanhã. A questão do merecimento é bem interessante, porque o servidor tem muito isso, né? Porque como, em regra, para você passar no concurso, você tem que abrir mão de momentos, de prazer, de, né, que você estaria... Quando você passa, você fica, eu mereço. E realmente merece. Agora, a grande pergunta que eu faço é, será que você de amanhã, lá no futuro, também não merece uma maior tranquilidade, um maior poder de escolha, né? A gente tem muitos servidores públicos que têm que continuar na ativa mesmo depois de anos e anos e anos de prestação de serviço, já cansados e nem querendo mais, mas porque se aposentar ele perde poder remuneratório. Na verdade, isso é triste, porque ele poderia ir trabalhar com outra coisa, fazer outra coisa, curtir os filhos, curtir os netos, e às vezes por causa de 5, 10% que ele não teve uma disciplina durante a vida dele, e muitas vezes gastam com coisas que não faz sentido nenhum, você não tem a sua liberdade financeira lá na frente, para fazer escolhas, né? Porque se você está na ativa por causa de uma pequena diferença da ativa e para aposentadoria, você não está ali porque você ainda ama, você quer, não sei o que, você está ali porque você precisa. É uma obrigação. Né? E aí, né, você tem que ponderar isso aí, eu mereço, você tem que ponderar isso. Será que lá na frente eu também não mereço uma maior tranquilidade, um maior poder de escolha, de tomar minhas decisões? E é sempre isso que a gente fala, né? Outra coisa que você falou aí, a questão das emoções, né? Eu sempre falo aqui que a nossa vida, sempre que ela está desequilibrada em algum ponto, ela reflete no outro. Então as pessoas têm que entender como a nossa relação com o dinheiro, ela não é lógico-matemática, ela é emocional. Se você está num momento emocional muito desequilibrado, isso pode refletir no dinheiro. Se você está num momento espiritual muito conflituoso, isso vai refletir na sua vida financeira. Você está num momento físico, né? Hoje até o físico ele pode interferir na questão financeira. Então, se sua vida está desequilibrada, você tem que buscar esse equilíbrio para você conseguir manter. Sempre vai ter altos e baixos, né? Inclusive eu que falo sobre isso, às vezes a gente tem que buscar ali. Esse altos e baixos sempre vai ter. Mas aí você vai tentar manter esse equilíbrio nos outros setores também, para você conseguir manter assim a sua constância financeira, a sua capacidade de aportes, a sua
a ligação com o dinheiro, entender os momentos em que você está gastando de forma irracional, né, sem pensar muito. E aos poucos isso vai acontecendo, quando a gente desperta para a importância, assim, isso vai acontecer algumas vezes, você vai gastar, tal, vai se arrepender, mas diminui a quantidade de vezes, e aí aos poucos você vai controlando. Esse despertar para o dinheiro que é difícil, né? Às vezes você passa anos e anos, né, gastando o que tem, o que não tem, depois que você vai despertar e falar, nossa, o quanto eu desperdicei, né? O que eu estava fazendo do meu dinheiro. Então, assim, é um descontrole, que nem você falou, tem N motivos, né? Que o ser humano, ele é humano, ele sente, ele é sentimento, né? Então, às vezes, o sentimento, ele passa muito à frente de muitas coisas. Você falou aí, uma questão de... Esqueci o termo que você usou, mas eu ia citar aqui Robert Kiyosaki, que o livro dele, ele fala sobre a corrida dos ratos, que é um movimento que muitas vezes as pessoas... você falou da questão do dinheiro, né? Se o dinheiro nos domina, a gente que vai dominar o dinheiro, né? Vai fazer ele trabalhar para a gente. E tem pessoas que passam a vida inteira nessa corrida dos ratos, que eles chamam, que é o quê? Trabalhar, né? Trabalhar, gastar, ganhar mais, aí você aumenta o seu padrão, gastar, ganhar mais, endividar, gastar, ganhar mais, e você fica sempre naquela corrida, sempre tendo que, aumentando seus gastos e tendo que ficar correndo atrás de aumento para cobrir gastos, inclusive, que você já fez. Aí você nunca constrói patrimônio, você fica naquela corrida ali. Consumo, aumento, mas não... Aí você parece que sua vida nunca evolui, você sempre está ou apertado ou com preocupações financeiras, porque você não tem esse cuidado, essa capacidade de poupar um pouco e deixar o dinheiro trabalhando para você ali, seja através de investimentos que te pagam juros, te pagam dividendos, você colocar o dinheiro realmente para trabalhar ali e deixar os juros compostos fazer o trabalho dele. Aí ele fala muito dessa corrida dos ratos, aí que é mais ou menos o que você falou, do dinheiro nos dominar. É isso, quando você trabalha simplesmente para pagar as contas e nunca consegue comprar tempo, né? Porque pensa comigo, o que é o processo de aposentadoria? A gente, né? Normalmente, quem não herdou, você trabalha para lá na frente se aposentar, certo? Então, você gasta tempo aqui, trabalhando, para lá na frente você ganhar tempo de usufruto. E quando você faz isso, o servidor público antes acreditava que lá na frente, independente de qualquer coisa, ele teria lá a sua aposentadoria. Só que hoje, necessariamente, ele vai, durante a ativa, ele vai ter que comprar tempo para a aposentadoria. E como que você compra tempo? Guardando parte do seu salário e colocando ele para trabalhar para você. Aí, lá na frente, o dinheiro vai estar trabalhando e ele que vai ser a sua aposentadoria, liberdade financeira, seja o que for. Porque não vai existir mais essa manutenção do padrão de vida através da aposentadoria pública. Ou você cuida do seu futuro poupando e garantindo isso lá, ou você vai ter que reduzir drasticamente o seu padrão de vida, que a aposentadoria não vai lhe dar essa manutenção, entendeu? Fica meio depressivo aqui, mas é porque assim, eu tenho que falar a verdade, é o que eu acredito. Só que a gente tem um grande instrumento, que é o juros composto. Então, adequar o nosso comportamento como consumidor, conseguindo trazer um equilíbrio no fluxo de caixa, poupando, sabendo que tem esse grande instrumento de transformação de patrimônio ao nosso lado e deixar o tempo ali fazer o trabalho, né? Mais ou menos isso que eu acredito aí como forma de pensar num futuro mais próspero assim para o servidor. E sempre está se qualificando também, né? Porque na fórmula do juros composto são 3 variáveis. É o trabalho, a rentabilidade e o tempo. E o trabalho, quanto mais você entrega para a sociedade, melhor você vai ser remunerado. E aí, necessariamente não, né? Se você tiver equilíbrio, você vai poder poupar mais. E aí você acelera um pouco também o seu processo de liberdade financeira. Você consegue reduzir o tempo
com maiores aportes, né? E aí pressupõe a sua qualificação, sempre está estudando, sempre está entregando mais valor para a sociedade, que isso vai refletir na sua remuneração, né? Até porque o mercado de trabalho, ele está bem Cada vez mais, né? Está bem concorrido. A gente já pode ver isso. Antes era muito difícil profissional que vinha para cá, né? Hoje a gente já consegue com um pouco mais de facilidade. Então o mercado, ele tá mais exigente, né? Ela está falando porque a gente mora aqui em Nova Monte Verde, né? A cidade pequena aqui no norte do Mato Grosso, mas até aqui você já sentiu esse mercado de trabalho estando mais apertado, né? Mais concorrido. E é isso, né? Eu não sei onde que eu li isso, mas eu li e acredito muito nessa frase que eu li, que fala assim: não existe ponto neutro. Ou nós estamos crescendo, ou nós estamos desaprendendo ou retrocedendo. E é exatamente isso. Quando a gente acomoda, para de estudar, de nos qualificar, de aprender novas coisas, na verdade nós não estamos parados, nós estamos retrocedendo. Vem cá, Edson, vem cá, sua mãe está preocupada com você, vem cá, pode aparecer aqui. Não, deixa ele sentado lá. Senta aí. Deixa ele bagunçar, só não pode arrancar os fios aí, viu? Mas é isso, ou a gente está crescendo, ou a gente está retrocedendo como pessoa, como cidadão, como tudo. E é que nem o doutor falou mesmo, que faz a gente pensar muito aos filhos. Né? O que eu vou deixar para os meus filhos e que futuro que eu vou dar para eles. Né? Se não um ensino de qualidade, porque eu acho que todo pai tem esse desejo, né? De ver o filho voar e prosperar. Então, o que mais pega a mãe mesmo é poupar para eles. E né? Então, vamos lá então. Já começou, não começou? Como que tá? Você fica falando palavras muito bonitas aí, eu quero saber se... Já comecei. Assim, devagarzinho, a passos de tartaruga e formiga, mas já comecei. É que nem eu falei, já vi conquistas minhas, né, que eu comprei para minha família, que eu comprei para minha casa. Então, assim, devagarzinho a gente vai tomando essa consciência. Não é nada assim... ligeiro, né, doutor? Eu acho que vai tempo. A educação financeira, eu tô há 12 anos na minha profissão, trabalhando, né, há mais ou menos 8 anos eu sou concursada. Então, assim, a gente vai aprendendo. É que nem eu falei, às vezes você fica uma vida sendo escrava do dinheiro e você para e fala o que eu tô fazendo, né? Às vezes eu não tenho um dinheiro para comprar alguma coisa para o meu filho ali, né? Um brinquedo, alguma coisa, sendo que eu poderia ter poupado, guardado na conta. A reserva de emergência é extremamente importante, né? Vem cá, fala aqui. Senta lá. Vem cá. Senta lá. Vem cá. O que você falou? Sua mãe não quer o quê? Comprar presente? Minha mãe nem quer comprar brinquedo pra mim. Porque a mãe tá poupando, tá vendo? Fala aqui, sua mãe não quer o quê? Dá presente pra mim. Não, aí, senta lá agora, senta. Pode deixar que eu vou falar com ela aqui. O seu Natal tem que ser melhor do que do ano passado, viu? Papai Noel tá bravo esse ano. Mas, enfim, aí a gente se põe muito, né? Pensa muito nos filhos e nessa questão, mas hoje eu vejo que, assim, eu já tive um grande avanço, sim, preciso melhorar mais? Preciso e vou melhorar, né? Mas eu, como se diz, o pontapé inicial eu já dei. Hoje já tenho um dinheirinho pouco, mas tá lá guardadinho. Primeiro passo, assim, agora falando para quem tá ouvindo aí, às vezes as pessoas ficam pensando muito em rentabilidade, qual o melhor investimento. Mas o o passo mais importante quando está começando assim, às vezes é a reserva de emergência. A reserva de emergência não é um investimento que você vai procurar rentabilidade. Né? Todo investimento tem um triângulo fundamental: rentabilidade, segurança e liquidez. Você nunca tem os três ao máximo. Né? Sempre está abrindo mão de um. E na reserva de emergência, o que você procura não é rentabilidade, é liquidez e segurança. Liquidez rápida, pediu hoje, está na mão hoje, amanhã no máximo.
e segurança, que não tem instabilidade nos valores que você coloca ali, né? Tem investimento que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, na renda variável. Então, a reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai precisar, você consegue colocar ali, ele vai estar ali. Ele tende a render um pouco menos que os outros investimentos, mas o motivo, a razão de ser dele é segurança e liquidez, porque você nunca sabe, né, fala reserva de emergência, você nunca sabe o momento em que vai aparecer uma emergência, então você precisa dele imediatamente. Então, para que serve a reserva de emergência? Uma transição de carreira, você foi demitida, aconteceu alguma coisa, você teve que sair do seu serviço. Sinta aí. E teve que sair do seu serviço, e aí começa aquela fase difícil de transição. Também é muito utilizado, bater o carro, aconteceu alguma coisa inesperada. Questão de saúde, né? Puxar um pouco mais, assim, a questão de saúde, a gente tá aqui hoje, eu sair daqui, eu não sei o que pode acontecer, né? Exatamente. Então é sempre bom a gente ter alguma reserva ali. Mas... A gente viu muito isso na pandemia, né? E as pessoas acham assim, igual eu achava, que é muito difícil começar. A gente pode começar com pouco, que nem as meninas aqueles dias que ele na outra live falou. Ninguém consegue começar com muito. Não. Né? A gente vai começando aos poucos, e daí você vai tomando gosto de ver aquele dinheirinho ali. Poxa, você vai sentindo orgulho de você. Exatamente. Né? De falar, nossa, por menor que seja, você né? consegue ver. Aquele é o primeiro passo de uma construção. De uma construção. Que nem eu mencionei sobre comprar, né, alguma coisa para minha casa. Nós estávamos em reforma, né, em obras, e daí eu consegui comprar bastante coisa. Então eu olho, eu falo, nossa, eu consegui. Né? Então a Andressa tá mudando, a Andressa tá enxergando, legal. Né, tá abrindo os olhos para o dinheiro, né? Porque quando você é escravo do dinheiro, você tem um tapa-olho, que assim, é só comprar, é ter, é muito bom ter, sim, muito bom comprar, sim, mas é muito bom você ver uma conquista sua ali, falar, nossa, eu comprei, aquilo ali foi dinheiro do meu trabalho, né, do meu suor, do meu esforço. Então, não precisa começar com muito, é aos poucos que você vai pegando gosto mesmo. E na verdade, esse começar aos poucos, ele é educativo, né? Porque você começa a poupar e começa a ver aquele resultado que você não tinha antes, né? Às vezes a pessoa gasta tudo, às vezes não está nem endividado, mas está sempre no limite ali. Aí você começa a ver a coisa fluir ali, aquilo se torna educativo, e aí a disciplina que você precisa para construir patrimônio, você vai adquirindo aos poucos também. Então, é extremamente importante que seja o valor que for, extremamente importante você ir equilibrando ali e já começar, por menor que seja, porque no mínimo você vai ganhar a disciplina necessária para construir em algum momento. E vai pegando gosto. Vai pegando gosto. Você vai pegando gosto. Quanto mais você vê lá, você fala, nossa, mês que vem eu já vou pôr tantos lá na conta, né? Já vou deixar ele quietinho lá. Aí vai só aumentando, né? Aquilo ali vai... Tem um investimento, chama fundo imobiliário, né? É um investimento em imóveis através da Bolsa de Valores, que ele traz essa relação muito clara, que todo mundo que começa a investir, né? Como que funciona? Você está colocando parte do seu patrimônio ali num investimento em imóveis, que fica... Vai ter ali vários prédios, shoppings, galpões logísticos dentro de como se fosse um condomínio, e parte daqueles aluguéis vem para você conforme o valor que você colocou lá. E aí, se você coloca R$100, logicamente vai vir um valor pequenininho, né, alguns centavos. Mas tem gente que tem esse prazer com os primeiros R$100 que coloca ali, porque ele entende aquele retorno que a gente pede por não consumir. Toda vez que a gente adia um consumo, nosso cérebro pede uma compensação. E às vezes aquele pedacinho, aqueles centavos que caiu ali, o seu cérebro enxerga como uma compensação por não ter gasto R$100. E aí você começa a ganhar disciplina e aquilo vai te dando um prazer. Talvez o mesmo prazer que você tinha em comprar, porque essa relação é emocional, a relação do poupar ela também se torna emocional. E aí você vai ter prazer de todo mês colocar ali
aquele mesmo prazer você tem ali, sabendo que aquilo é construção do seu patrimônio. E quando essa venda cai, é justamente isso. Você fala, nossa, né, é um despertar mesmo, né? De eu vou controlar o meu dinheiro, não o meu dinheiro vai me controlar. Né? Então, a partir de hoje, eu vou poupar. Próxima live, eu vou chamar o Ricardo aqui para ver se está só em palavras. Não, é que nem eu falei, está em começando, construção, não. estamos Se em tá construção. tá Hoje eu bom. já tenho um dinheirinho na conta, coisa que eu não tinha, né? Que nem eu falei, eu consegui comprar algumas coisas, não tudo também, mas algumas coisas que eu vi e falo, nossa, foi eu. Antes eu tinha que Então, tocar lá no marido, lá, você foi lá e você mesmo comprou. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Muito bom quando você começa a ver que o seu sacrifício, vamos dizer assim, de não comprar hoje, tá refletindo, né? Tá te rendendo uma... É verdade. E me conta uma coisa aqui, em termos de... Porque, assim, eu entrei de serviço por uns 20 anos, né? E eu analiso, assim, fico olhando o perfil dos servidores e tal. Por isso que eu até me apaixonei por educação financeira e tal. Mas em termos de enfermeira, assim, você vê algum padrão? Tende a ser pessoas que cuidam bem do dinheiro ou não tem um padrão definido assim? Eu acho que não tem um padrão definido, né, doutor? Eu acho assim que isso vem mais de berço. Eu acho que a educação financeira, ela vem de berço, né? A pessoa aprendeu a poupar a vida toda. Eu tenho 2 polos dentro da minha casa, né? Que é a minha sogra, que é totalmente econômica, né? O meu marido, e já eu sou totalmente o contrário. Então, né? assim, tá em fase de transformação. Estou em fase de construção. Eu vejo isso dentro da minha própria casa, né? Porque a minha sogra, ela pensa muito nas coisas que ela compra. Ela não compra por impulso, sabe? Ela não é impulsiva. Nem o meu marido também. Então, assim, ele aprendeu com os pais dele, né? O pai dele também ensinou educação financeira, porque eles moraram no Japão um tempo, né? Mais então, disciplinado assim, que japonês, né? O japonês é bem disciplinado, né? Então, assim, o pai dele, meu marido conta, né, que o pai dele, na época, pesquisava muito sobre isso, sobre quando o dólar estava mais alto, e é uma transição do dinheiro lá que eu não entendo muito. Eles já trabalhavam com gado, os pais dele? Não, tudo que eles têm hoje, eles conquistaram trabalhando no Japão. Foi lá no Japão. Então, assim, o meu sogro, ele fazia muito essa transição do dinheiro, quando o dólar caía, e aí comprava, e não sei se era real ou se era, enfim, né? Trocava o ien, que é o dinheiro japonês, né? Pelo brasileiro. Daí era mais ou menos assim, quando o dólar estava baixo. Então, assim, o meu sogro, ele era muito inteligente, sabe? E trabalhava no mercado financeiro, alguma coisa assim? Não, e daí ele fazia muito bem essa transição do dinheiro, né? Tanto que eles pouparam, trabalharam muito no Japão na época, isso em 1900 e alguma coisa, e conquistaram tudo o que tem hoje, né? Graças ao como que eu falo? A economia que eles fizeram, né? A disciplina econômica que eles tiveram na época, né? De não, a gente veio para um país estranho assim que eu falo, a língua totalmente diferente. Então, assim, a fase de adaptação foi muito difícil. Então, meu sogro soube fazer muito bem essa transição para poupar, para ter tudo que tem hoje. Então, assim, o meu marido e a minha sogra, eles, né, hoje meu sogro já é falecido, mas eles poupam, eles sabem, sabe, assim, eu vejo que eles eu acho que isso pode ter até alguma relação, né, geográfica com o Japão, porque o Japão ele é uma ilha, né, que tem muitos desastres naturais. Isso. Então, de tempos em tempos, a casa simplesmente perdeu a casa, sumiu, desapareceu lá a cidade inteira, e eles sempre se reconstroem. Então, até essa disciplina, esse cuidado com o dinheiro, pode ter relação com o que eles vivem. Sim. Que de tempos em tempos eles têm que se reconstruir, já passaram por guerra. E o japonês, ele é muito disciplinado, né? A gente vê até nos jogos da Copa, né? Que eles saem catando o lixo, que no Brasil deu um show, né? Os japoneses. Verdade. Mas eu vejo muito essa disciplina neles, sabe?
A minha sogra é totalmente disciplinada, ela não compra nada se não precisa. Uhum. Então, assim, eu admiro muito, e se Deus quiser ainda vou chegar na metade, não vou falar que chego lá no 100%, mas chegando na metade já tá bom, né? Quando a gente fala de vícios comportamentais, assim, né, muita gente fala de educação, você acha que é só o vício, é só poupar. Também tem o vício do outro lado, que é quando a pessoa, às vezes, viveu uma situação de tanta escassez ou de tanta dificuldade, ou algo assim, que ela passa a ter medo de gastar, medo de usufruir o que o dinheiro pode proporcionar. E às vezes está numa situação tão confortável que poderia ter uma vida bem mais tranquila, dar uma vida mais tranquila para os seus próximos ali, mas não consegue por causa de um vício comportamental do medo. Que é, eu tenho que poupar, não consigo usufruir, o dinheiro acaba virando um fim nele mesmo. E aí também é um problema comportamental em relação ao dinheiro. Então, você vê que falar de educação financeira não é falar sobre poupar. Às vezes é falar sobre melhorar a sua ligação, a sua relação com o dinheiro. Quando a gente vê muito isso com pessoas que vivem do gado, sim, a gente consegue quando ver. eu trouxe a relação do dinheiro com o berço, porque assim, as pessoas que teve mais, vamos dizer assim, extravagâncias, que teve tudo que quis, vamos dizer, entre aspas, ela não sabe lidar com o dinheiro. Ela sempre vai querer ter aquilo, ela sempre vai querer ter de tudo, né? E a pessoa que já sofreu um pouco mais, que às vezes passou alguma dificuldade na vida, é justamente isso, ela tem medo de passar aquela dificuldade de novo. Né? Então ela sabe mas assim, isso depende muito mais dos pais, né? Tem gente que o pai conquistou um patrimônio muito grande, riqueza e tal, e soube ensinar para os filhos o valor do dinheiro. E tem aqueles também filho que tem de tudo na vida. Não, mas dá para ensinar, Eu conheço pessoas que muito ricas e conseguiram passar para o filho o valor do dinheiro. Mas acontece muitos casos também de justamente por ter muito dinheiro, o filho não saber lidar com aquilo e em algum momento vai dar errado. E geralmente esse pai que soube educar financeiramente o seu filho é porque passou necessidade também, né? Porque às vezes teve aquele momento de dificuldade, daí acaba transmitindo isso para o filho também, né? Tem um ditado que fala, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre, né? O pai rico, o filho só usufruiu do que o pai conquistou sem aprender a lidar ou ganhar também, né? Lidar com dinheiro ou ganhar dinheiro, e o neto acaba pobre e tem que reconstruir de novo, tá? Mas eu acho assim que também depende muito, né? Cada caso é um caso. E são generalizações que representam situações que acontecem na vida real, mas não são generalizações. Generalizar, né? Porque também tem muitos filhos de pais ricos e que levam o patrimônio do pai, né? E sem dificuldade nenhuma de poupar. Exatamente. Né? Então, assim, cada caso é um caso também. A gente fala, todos têm a relação com dinheiro, né? A relação, às vezes, conflituosa com dinheiro, ou aprendeu a lidar com dinheiro. Sempre tem a questão emocional. Até aqueles que aprenderam a poupar têm uma relação emocional com dinheiro e têm que lidar com ela ao longo da vida, seja aprendendo a gastar, aprendendo a poupar, né? Cada um vai ter a sua realidade ali. Verdade. E assim, é muito aquilo que você falou mesmo. Quando você começa a poupar, você começa a gostar daquilo. Né? Então, aquele gostar de gastar também pode virar a substituição emocional, chave exatamente. No gostar de poupar. Exatamente. Quem falou isso foi a Samara. A Samara falou que, né, ela falou, não, gosto de comprar, tal, sinto prazer ainda, mas também já sinto prazer quando eu faço o meu aporte todo mês ali, né, que pega aquele valor ali, já reserva ali, aquilo dá uma sensação de prazer também, por dois motivos, porque a nossa relação é emocional, então aquilo traz uma carga emotiva, e porque você pensa também que aquilo é a construção do seu futuro. Você passa a ter um objetivo, né, doutora? Assim, quando você não tem um objetivo muito claro,
Vou gastar, eu não sei se eu vou, é o tal do eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, e amanhã você acorda vivo e cheio de dívida, Exatamente. né? Então, assim, o problema é você viver até os 100 anos, né? Cheio das dívidas. o caso, assim, de você ter um objetivo na sua vida. Não, eu vou poupar para os meus filhos. Ou então, eu não tenho filhos, mas eu vou poupar, sei lá, para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor, para comprar um imóvel. Fazer uma viagem. É algo assim que você tem que ter um objetivo. Senão você também não consegue. Porque é muito difícil quando você não tem um objetivo claro ali. Não, eu quero isso. Exatamente. Então eu vou poupar para mim ter isso. Né? E por mais que seja sei lá, algo supérfluo, mas você, a partir daquilo ali, você vai aprender a ter outros. Não, então se eu conseguir isso, eu posso ter isso. Então eu vou poupar para mim ter aquilo. Exatamente. Aí eu conquistei aquilo. Nossa, conquistei um... Tem uma menina lá de Apiacasa, que vou até trazer ela depois aqui para ser entrevistada. Ela falou, não, mas o meu objetivo é colocar silicone. Eu falei, não tem problema, que seja ele. Mas durante o período que você vai poupar, aquilo ali vai te ensinar alguma coisa. Então, mesmo que você vai gastar ali, né, em 2 anos, sei lá quanto tempo vai demorar para juntar aquilo, você vai adquirir uma disciplina de aporte. Talvez lá na frente você não utilize para isso, ou utilize e continue guardando para outro objetivo, mas primeiro você tem que começar. Você tem que começar para sentir, né, aquilo. Porque daí você começa a sentir que você pode. Porque enquanto você está gastando, aquele sentimento, ele te domina. Parece que é um diabinho que fica aqui, vai lá e compra, né? Ou então olha na internet para comprar. E daí você vai aprendendo a falar, não, sai para lá, né? A dominar, não ser dominado. E para quem está endividado ou está numa situação complicada de fluxo de caixa, né? Receita menos despesa, não tem jeito, tem que organizar, né, financeiramente, se for necessário planilhar todos os gastos, porque sempre dá para, aí você vai colocar gastos fixos, gastos variáveis, sempre dá para cortar alguma coisa, né? A gente assim, não gosta de generalização, mas em regra dá para cortar alguma coisa. Uma coisa assim que eu aprendi nessa construção foi o seguinte: eu tenho um papelzinho que eu tenho lá na minha agenda e que eu escrevo as pessoas que eu tô devendo. E assim, eu não gosto. Quando eu tenho uma loja, porque eu também me permito comprar, né? Tem uma loja que tá lá, o nome vai ficar lá um bom tempo, né? Que eu tô devendo, tá lá. Mas assim, era uma lista gigantesca que eu devia. Sabe, eu falava assim, nossa, eu nunca vou conseguir pagar. Paguei. Hoje só tá lá aquela loja que eu devo, né? E quando tem, porque às vezes a gente vê um brinco, vê alguma outra coisa, aí aparece lá o nome da pessoa. Eu falo, meu Deus, tem que pagar. Mas você já conseguiu parar de comprar para pagar depois? Não, porque esse é o principal. Tem uma loja, que nem eu tô te falando, tem uma loja lá que não, essa já tinha. Essa já tinha e é da vida toda que eu compro. Eita, e eu sempre compro. Então eu ainda devo. Nessa loja eu ainda devo. Mas eu vejo assim que não tem mais aquela lista. Não, e que se tem outro nome de uma outra loja, alguma coisa, porque eu sempre coloco, porque às vezes até esqueço. Eu já fico doida, eu falo, não, tem que pagar. Você vê como é que a nossa ligação com o dinheiro é emocional. Você colocar o nome num papel te faz ter aquela disciplina. Eu já fico, parece que sufocada enquanto eu não pagar. Então, assim, eu vejo que eu tô mudando. E para as pessoas que estão assistindo, que estão nos vendo em casa agora, ou que vai ver essa live posteriormente, é devagar. Nada é assim. É amanhã, um processo, né? É um processo lento e demorado. Amanhã eu vou acordar, nossa, a poupadeira, né? Não, eu não vou. Amanhã eu vou parar de olhar o site, né? Amanhã... Talvez começar a fazer um exercício para diminuir a ansiedade, parar de gastar ansiedade no dinheiro. Exatamente. Todo esse equilíbrio, seja espiritual, emocional, intelectual, tudo isso tem... eu sempre falo que são 5 capitais que a gente tem. Emocional, espiritual, físico, intelectual e... Emocional, espiritual, físico
intelectual e acabei de esquecer o outro aqui. Mas quando a gente tem algum desequilíbrio nesses capitais que a gente tem, isso vai interferir na nossa vida financeira. Você não está com capacidade de aprender novas coisas, você não vai conseguir aumentar a receita. Você está com ansiedade, com depressão, tudo isso vai influir na sua relação com o dinheiro. Você está naquele momento espiritual assim, que você não vê sentido na vida, você tem que cuidar isso da sua mente para você conseguir agregar valor para a sociedade, ganhar mais e conseguir controlar a sua relação com o dinheiro também. É o cuidar do eu para eu cuidar de outra coisa, né? Porque senão, se eu não cuidar de mim, não entender que o problema... Porque, assim, a ansiedade, a depressão, ela existe. Muita gente não acredita. Ah, é frescura. Não, não é frescura. É real. Ela existe e desequilibra muito a pessoa. Tudo, desequilibra claro. muito. Né? A gente que está na área da saúde, a gente vê pessoas assim... Às vezes fala, ai, mas é filhinho de papai, tem dinheiro. Mas você não sabe o que a pessoa passa na vida. Não. Né? Para ela ter São passado por que pegam aquilo. todo mundo. Então, assim, isso afeta com certeza o lado financeiro, né? Porque daí você vai querer gastar, você vai querer comprar para suprir aquela dor que você tá por dentro. Exatamente. Né? Então, assim, o primeiro eu tenho que me tratar. Se torna um vício como a droga, né? Porque a droga geralmente ela substitui um vazio, né? Exatamente. Muitas vezes aquela compulsão pela compra, ela também está substituindo um vazio que a pessoa tem dentro dela. E o senhor falou uma coisa, doutor, que é muito certa. É como uma droga, porque ela vai te corroendo por dentro, entendeu? E assim, muitas pessoas até, a gente traz assim, é mais dramático, mas até a questão do suicídio. Muitas pessoas, quantas pessoas que eu conheço que se matou por conta de dívida? Eu conheço pessoas também. Entendeu? Então, assim, uma doença. É uma doença, sim. A pessoa não conseguiu controlar e se matou, né? Tirou a própria vida porque devia demais, né? Em banco, com esses financiamentos, que é uma armadilha, né? Que só tá esperando a gente pôr a mão ali para cair. Você ter os juros compostos contra você, né? Só que de uma forma muito mais acelerada, porque os juros é enorme. É enorme. Então... Vem cá, dá um abraço aqui. Pode passar na frente da câmera. Tudo bem? Saudade. Tá aí. Então, assim, tem tudo isso sim, né? E as pessoas muitas vezes não aceitam, né? E é conta em cima de conta, dívida em cima de dívida. Mas quando a gente aprende, a gente começa a pegar gosto, né? Hoje eu posso não ser uma pessoa muito poupadeira, mas eu já estou... Não, você está num processo de... Cuidado aí, gente, só não tropeça. Você está num processo primeiro, de autoconhecimento, né, na sua relação com o dinheiro, tal. Já teve um avanço enorme, porque você conseguiu ver diferença no que era. Sim. Né? Eu falo muito aqui de paz financeira, né? Mas o que é paz financeira? Ela vai ser diferente para cada um. Quem está endividado, a paz financeira pode ser colocar as dívidas no 0 a 0. Você conseguir colocar o travesseiro na cabeça e dormir sem pensar nas dívidas. A paz financeira, para quem já tem um equilíbrio, pode ser construir a sua reserva de emergência, que vai te dar uma tranquilidade para a eventual situação que ocorra. Mas aquilo te traz paz. Para quem já tem uma reserva de emergência robusta, pode ser você conseguir começar a investir em investimentos mais rentáveis, pensando no objetivo mais de longo prazo. Então, cada um vai ter a sua mudança na sua relação com o dinheiro que pode te trazer paz. Você está sempre num processo de crescimento. Quando a gente fala de liberdade financeira, que é um outro conceito falado muito também, é um momento mais lá na frente, né? Como se fosse o final do processo, em que você tem um patrimônio que é capaz de arcar com todas as suas despesas mensais, todos os seus sonhos. Né? Isso seria uma liberdade financeira. E necessariamente as pessoas vendem muita facilidade na internet, né? Ficar rico fácil, como se ficar rico fosse fácil, rápido e existe um método. Só que isso não existe. A liberdade financeira pressupõe um processo em que vai ter ou você empreendeu e conseguiu rapidamente ganhar muito dinheiro num negócio, ou você teve o tempo trabalhando o fator exponencial para você, ou
o que se vende na internet, que é a rentabilidade só que a rentabilidade, ela está diretamente relacionada a riscos. E as pessoas, às vezes, não entendem exatamente os riscos e aí começam a acreditar em promessas milagrosas, tal. Então, os 2 fatores mais importantes na construção do patrimônio é o trabalho e o tempo. E aí, a aceleração desse processo depende de quanto que você ganha, quanto que você poupa, né? Mas sempre existe um ponto de melhora, que seria a paz financeira mais rápida ali. Né? Para quem está endividado, né, em 2 meses, 3 meses, você conseguir trazer um equilíbrio ali, já te deu uma Organizar, né? paz, uma capacidade de colocar a cabeça no travesseiro e dormir, que para muitas pessoas é extremamente importante. Assim. Com certeza, porque assim, se eu tô endividada, eu tenho que organizar a minha vida. Não adianta eu estar endividado e Pensar querer em poupar. investimento, pensar em... Não adianta, né? Tudo é um processo, é um passo de cada vez, justamente visando a liberdade financeira, né? O que a gente almeja quando a gente começa. Porque quando você, é que nem eu já falei muitas vezes, mas falo de novo, quando você começa, você gosta de ver aquilo ali, você gosta de ver o seu dinheiro lá guardado, né? Te dando um retorno, né? E quando eu precisar, tá ali. Mas não é fácil. Tudo tem um processo, né? Exatamente. Eu vou reorganizar a dívida, porque eu tenho que pagar, eu comprei, eu tenho que pagar. E depois o manter, né? O manter aquele dinheirinho, não, esse mês eu vou pôr um pouquinho lá. Não, mês que vem chegou, vou pôr mais um pouco ali. Sim. E é isso. Devagarzinho a gente vai conseguindo vencer, né? A liberdade. Como que diz? Cada mês é um mês mais perto da liberdade financeira. Exatamente. O processo que é necessariamente ele vai precisar de disciplina, vai precisar de talvez de tempo, né? Depender da situação, e um pouco de conhecimento, que às vezes as pessoas acham que precisa de ser o conhecimento, tem que estudar horas e horas e horas do dia para entender um pouco de finanças, não. Você tem que entender o quê? O poder dos juros compostos, né, que no tempo ele tem um poder muito grande, entender a lógica de todo investimento, o triângulo fundamental, rentabilidade, segurança e liquidez. Você sempre está fazendo um trade-off entre esses pontos. E entender que o dinheiro pode trabalhar para você e você tem que fazer um autoconhecimento da sua relação com o dinheiro, às vezes até uma digressão lá na infância para ver o que você via, o que você aprendia, a relação dos seus pais com o dinheiro, que ensina muito para a gente. Não precisa nem de falar do dinheiro, mas às vezes você vê que seu pai, sua mãe, como que era a relação deles, né? E uma coisa já que o pode ser doutor falou que é complicado. bem importante, assim, que quem tem acesso hoje, todo mundo tem acesso à internet, né? Tem muitas armadilhas de dinheiro fácil. O dinheiro, ele não vem fácil. A gente tem que trabalhar para conquistar o dinheiro, né? Pra gente... E tem muitas oportunidades falsas, né? Quem tem um Instagram, principalmente, direto aparece um comentário lá numa foto minha, eu tenho uma ótima oportunidade para você, me chama no direct, alguma coisa assim. Isso tudo é armadilha, né? Porque o dinheiro, aquele dinheiro que vem fácil, você tem que duvidar. Tem que falar... Assim, o Instagram, a internet, ele é uma grande ferramenta. Uma grande ferramenta de empreendedorismo, de construção de riqueza. As pessoas só não podem achar que é fácil, né? Não necessariamente é um golpe. Se alguém essa abordagem na internet hoje é muito comum. Às vezes a pessoa vê que você tem ali um potencial, quer lançar você com algum produto, com algum, né? Dividir o seu canal ali, falar, você tem um grande potencial disso, não sei o que tal. Esses negócios na internet acontecem. O que as pessoas não podem acreditar é que existem riqueza fácil, sem trabalho, rápida, e, né? Que eu vou ganhar ou acreditar em rentabilidade ali, astronômica, muito fora do mercado, isso realmente, muito provavelmente, você está entrando no golpe. E aí você tem que pressupor um pouco de conhecimento, entender essa relação com o dinheiro, entender a tríade fundamental. Se está te oferecendo uma rentabilidade muito grande, você tem que entender quais são os riscos
Pode ser que exista um investimento que tenha potencial de retorno enorme. Existem os riscos também, você tem que entender. Todo investimento tem risco. Se você não conhece, talvez você não esteja vendo qual é o risco, mas todo investimento tem risco, qualquer um. Você abrir uma padaria tem risco, você investir na bolsa tem risco, você construir um imóvel para vender, para alugar, tudo tem risco. Você tem que entender quais esses riscos, entender se você quer correr esses riscos, e aí você vai entender essa relação onde você pode ser um potencial vítima de estelionato, né, que é muito comum hoje na internet. Né? Com certeza. Andressa, eu queria agradecer aqui, nós já vamos encerrando hoje aqui, foi um prazer mais uma vez. Fiquei muito feliz de saber do seu processo. De boas notícias, né? O seu processo de autoconhecimento, de mudança, tal, que você quis contar aqui para a gente. E eu queria deixar essa mensagem, que tudo é um processo mesmo. Hoje eu dou aulas sobre educação financeira, mas eu estou no meu processo também de autoconhecimento, um processo de construção da minha liberdade financeira, né, que é uma construção que não é apenas arcar com as despesas mensais, mas arcar com todos os meus sonhos de vida, de projetos. Eu tenho vontade de ter um projeto social, trabalhar com crianças, não sei o que e tal. Então, tudo é um processo, né? E todos nós estamos nesse processo. Tem gente que já é milionária, bilionária e tem ainda vontade, sonhos e está naquele processo. Cada um tem o seu momento, cada um tem seu objetivo de curto, de longo prazo, mas o que o servidor não pode deixar de entender é a importância dessa disciplina financeira para efeito de aposentadoria e de realização dos seus Eu que agradeço, né? Como você diz, cada dia é 1% a mais, né? Cada dia a gente tenta evoluir mais, e eu só queria dizer que não é impossível. A educação financeira, a gente já, às vezes, está muito distante da gente, é um sonho impossível, mas não é. Basta o primeiro passo. Basta o primeiro dinheiro na conta, basta você conquistar uma coisinha por mais pequena que seja, um micro-ondas no geladeira, e falar, aquele meu dinheiro, com o meu dinheiro, eu que paguei. Então a gente começa a querer mais, a poupar mais, a investir mais. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a quem nos acompanhou aí nas redes sociais.